Olá, eu me chamo Vivian Castilho, eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Zootecnia na UFGD e vou fazer a apresentação do trabalho intitulado como A Frequência das Lesões Histológicas Indicativas de White Striping Wooden Breast em Frangos de Corte. Então, na última década, as miopatias musculares que acometem, né, os frangos de corte atraíram grande atenção para a indústria avícola, justamente porque esses pesquisadores tentaram entender ou até mesmo impedir a ocorrência do que foi denominado white striping e wooden breast. Essas miopatias musculares, elas possuem características e alterações muito semelhantes. Contudo, essas características fenotípicas, né, a aparência visual ali do filé, elas são completamente distintas. Então, essa aparência indesejável prejudica a aceitabilidade pelo consumidor. Além disso, os filés acometidos por essas miopatias fazem com que essa proteína tenha uma funcionalidade reduzida, causando a queda no valor do produto, além de prejudicar até mesmo a qualidade do produto final. Então, estudos, né, estimaram que essas miopatias ocasionam uma diminuição nos rendimentos de processamento, aonde elas podem afetar até 32% dos lotes até os 35 dias, e até 89% dos lotes aos 42 dias de idade. O Tapão, lá em 2019, ele verificou que o ganho de peso é um fator determinante para o acometimento dessas miopatias, onde os machos apresentaram maior percentual de filés acometidos quando comparado às fêmeas. Mas isso não por causa do sexo das aves, mas porque os machos, eles possuem um maior rendimento de peito quando comparado às fêmeas. Dessa forma, o sexo ele não foi considerado um fator desencadeante para o acometimento das miopatias. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi de verificar a frequência das lesões histológicas indicativas das miopatias white striping wooden breast e a sua influência, né, no sexo na incidência das lesões aos 21, 35, 42 e 49 dias de idade. Então, foi realizado um estudo no aviário experimental na Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD, aonde todos os procedimentos adotados estavam de acordo com a Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal da Grande Dourados. Então, foram alojados 400 pintinhos de um dia, aonde foram 200 machos e 200 fêmeas, foram criados numa densidade de 14 aves por metro quadrado, do primeiro ao 13º dia. No 14º dia, 100% das aves foram pesadas, foram selecionados 25 machos e 25 fêmeas, com uma variação de peso de mais 10%. Essas aves foram criadas, então, em boxes separados, até os 21 dias, aonde elas foram novamente pesadas e selecionados 15 machos e 15 fêmeas. Isso foi feito para que pudéssemos garantir que essas aves seriam acometidas pela miopatia, pelas miopatias que queríamos estudar. Então, essas aves elas foram distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado, divididas em 2 tratamentos, sendo o sexo dessas aves, e em 15 repetições por tratamento, aonde cada ave foi considerada repetição. Então, foi realizada a coleta do fragmento muscular aos 21, 35 e 42 dias, e a última coleta do fragmento foi realizada após o abate, aos 49 dias. Então, esse tipo de coleta, ele nos permitiu fazer o acompanhamento típico do crescimento dos frangos de corte. Então, o protocolo de coleta foi baseado numa biópsia, onde as aves foram devidamente sedadas, o local da cirurgia foi devidamente asepsiado, realizado o corte e coleta do fragmento, a ferida cirúrgica, então, foi devidamente tratada e fechada com fio não absorvível, que foi retirado com 5 a 7 dias após a coleta, e esses fragmentos, então, foram processados em nitrogênio líquido e armazenados a freezer -80. Então, a coleta dessas fibras foram realizadas no sentido paralelo à orientação das fibras musculares, e após isso, elas foram, então, processadas em quirostato a -20 graus e corados com hematoxilina e eosina.
Então, foi realizada a morfologia descritiva, após serem realizadas as imagens, né, de cada lâmina, aonde foram classificadas quanto à presença e ausência de células inflamatórias, fibras regenerativas, que são pequenas fibras se regenerando, fibras em fagocitose, a presença ou ausência de fibras gigantes, e splitting, que nada mais é do que uma fibra que ela cresce tanto que ela fica hipertrofiada e ela racha, ela parte ao meio, dando origem a duas fibras idênticas, sendo que elas são multinucleadas, e a presença ou ausência de tecido adiposo. Então, os resultados das frequências das lesões histológicas foram submetidos à análise do teste de Q quadrado. Então, aqui, como resultado, nós temos, então, a frequência das lesões histológicas, das miopatias, aos 21 e aos 35 dias. Então, nós podemos observar que não houve diferença significativa entre o sexo das aves, somente em relação à presença de fibras regenerativas, não havendo aparecimento de tecido adiposo nessa idade. Aos 35 dias, houve o agravamento do aparecimento de todas essas lesões histológicas, e só houve diferença estatística em relação à presença das fibras regenerativas. Aqui eu apresento a frequência das lesões aos 42 e 49 dias, aonde não houve diferença significativa entre o sexo das aves em nenhuma das duas idades. Então, aqui nós conseguimos ver que houve um agravamento de todas as lesões histológicas indicativas das miopatias, mas não houve influência do sexo. Então, dessa forma, dispondo o gráfico dessa maneira, nós conseguimos ver que ao avançar a idade dessas aves, houve uma maior frequência dessas lesões indicativas das miopatias, né? Então, esses agravamentos das lesões, com a avançada idade da ave, elas corroboram com o acometimento das miopatias peitorais, já descritas na literatura. O sexo, ele não influenciou no cometimento dessas lesões, assim como na avaliação macroscópica das lesões. Quando analisamos, então, a ocorrência e a classificação das miopatias white stripe and breast visualmente nos filés, elas não foram influenciadas pelo sexo das aves. Então, essas miopatias, elas estão altamente relacionadas ao desenvolvimento do músculo, a propriamente dito ganho do desenvolvimento do peito. Isso explica por que o sexo não influenciou no resultado. Então, o desenvolvimento do peito, rendimento de peito, ele é um fator muito mais determinante do que o próprio peso vivo dessa ave. Então, dessa forma, com esses resultados, nós conseguimos concluir que não há influência do sexo das aves sobre a incidência e desenvolvimento das lesões histológicas indicativas de miopatias. Então, eu gostaria de deixar um agradecimento muito grande ao Núcleo de Pesquisa em Produção e Nutrição de Não Ruminantes, o nosso grupo de avicultura da UFGD, por todo apoio, parceria e suporte durante o desenvolvimento dessa pesquisa, que faz parte da minha dissertação de mestrado. Gostaria de agradecer também à CAPES pela concessão da bolsa durante todo esse período em que o projeto foi desenvolvido. Muito obrigada.